Já disse para vocês, o papo de hoje é a dengue no Brasil, Até vou perguntar para o doutor se em outros lugares também a dengue ataca tanto quanto aqui no Brasil. Mas acompanhe comigo agora esse VT e a gente volta rapidinho com o doutor Juan. Todos os anos, principalmente na época das estações mais quentes, a dengue preocupa ainda mais os brasileiros. Transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, a dengue possui 3 tipos diferentes: a clássica, a hemorrágica e a com complicações. Seus sintomas mais comuns são febre alta, em torno de 39 e 40 graus, dores de cabeça, fortes dores musculares, nas juntas e atrás dos olhos. O grande foco da dengue está na água parada e no descarte incorreto de lixo e entulho. Por isso, a importância de campanhas preventivas para que a população não se descuide. Os dados mais recentes indicam que quase 500 mil casos foram registrados em 2022, sendo o dobro se comparado com o mesmo período do ano passado. A dengue pode matar. Veja mais agora no Bendita Hora. Eu estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão com muito carinho e também lisonjeado por mais uma vez estar conosco aqui o Dr. Juan Fernandes, que é infectologista. Dr. Juan, seja bem-vindo, muito obrigado. O senhor já esteve aqui com a gente, mas por Skype, a gente falou sobre Covid naquele tempo da pandemia que estava, aliás, que a pandemia estava alta ainda, o senhor falou e nos trouxe informações muito importantes e relevantes. Obrigado, viu? Obrigado por isso. Dr. Juan, ele é médico infectologista no Hospital Brasil, na Rede DOR, São Luís, né? E já residência médica no Hospital Emílio Ribas, que é o hospital referência de de doenças tropicais também, né? Infecciosas também. Pós-graduação em prevenção e controle de infecção hospitalar no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Doutor, muito obrigado. Eu já começo perguntando para o senhor uma coisa. No VT ele falou os tipos de dengue, hemorrágica e tal. Quantos tipos e que tipos são esses? E o que se refere a cada tipo, doutor? Primeiro, queria agradecer o convite novamente, Padre Juarez, desejar uma boa tarde para todos que nos assistem. Bacana essa primeira pergunta, Padre. A gente tem 4 tipos de vírus, que é o número 1, número 2, número 3 e número 4, vírus da dengue. Isso é interessante porque cada vírus confere imunidade duradoura, então você só pode pegar 4 vezes dengue. 4 vezes dengue. Oh. Como nem todos circulam, por exemplo, agora no Brasil está circulando mais o vírus tipo 1, 88% são vírus 1, e tem em torno de 11, 12% de vírus tipo 2. Então essa é uma informação interessante. Então se a pessoa, são 4 vírus, pegou os 4, você não pega mais, fica imunizado. Você não pega mais. E aí tem outras questões, né? A segunda vez que você pega é sempre, via de regra, ela é mais grave do que a primeira. Então, esse é um outro problema, né? Embora você se expor várias vezes e adquirir todos os vírus te daria a imunidade duradoura, a segunda infecção ela tende a ser mais grave do que a primeira. Sei. Mas esses seriam os tipos de vírus da dengue. O VT trouxe um pouquinho da classificação clínica. A gente tem a dengue clássica, que é a mais comum, que é aquela dengue que você vai ter febre, normalmente uma febre alta, que começa de forma abrupta, bem aguda mesmo, acima de 39. Aquela febre que vai lá em cima. Chega com tudo, não vai subindo não, ela já chega alta e muito sintoma constitucional, que é a dor no corpo, dor articular, dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Muitas vezes tem aquele padrão de ser a dor atrás dos olhos. Isso, essa dor aqui que eu senti, super intensa. Parece que você levou uma surra, que você apanhou. Pode ter... Doutor, parecido, eu falei até parecido com a Covid, né? Pode ser super parecido com a Covid, né? O que via de regra você não vai ter na dengue são sintomas respiratórios da Covid, a coriza, a tosse, dor na garganta. Isso normalmente você não tem. Você pode ter na dengue, por exemplo, diarreia. Diarreia. As pessoas às vezes não têm essa percepção, mas quase metade dos casos evoluem com um pouco de diarreia também. Olha que interessante. De dengue. E pode, claro que a gente... o quadro não é muito específico, assim, florido. Tanto parece com a Covid, como parece com várias outras doenças uma virais. Gripe, uma virose, uma virose intestinal, pode se sobrepor um pouco as características. Mas é bem marcante na dengue essa febre que normalmente é alta, a dor no corpo muito característica, a dor de cabeça que normalmente é atrás dos olhos, essas são características que chamam a atenção.
que pode ter mancha no corpo. Essa é a chamada dengue simples, que é o normal, o básico. Essa é a dengue clássica, aquela que é a mais frequente de você adquirir. E tem a forma mais grave, que é o que a gente chama de febre hemorrágica do dengue, ou dengue hemorrágica. Essa é a dengue hemorrágica. Essa outra vai ser a dengue mais grave, que é quando o vírus ele causa lesõezinhas na parede dos vasos e o plasma sai de dentro do vaso, o sangue que circula, e isso vai dar algumas complicações, pode ter sangramento. Sangramento onde, doutor? Tudo. Você pode ter sangramento digestivo na gengiva, pode ser sangramento pelas fezes, pode ser um sangramento oculto. Então essa é a forma... Nossa, que sério o negócio. Forma, via de regra, mais grave. Essa que demanda maior atenção, que tem um risco de óbito e risco de complicações, que muitas vezes vai estar internado numa unidade de saúde. Mas e os outros sintomas são... esse aqui é o mosquito. Esse é o mosquito. Segura o mosquito, só pra gente ver aqui, ó. Esse é o mosquito. O vetor sempre é o mosquito. O vetor sempre é o mosquito e o mosquito específico, é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é esse que ele é zebradinho, assim, não é? Ele é mais... como que fala? Tem uns risquinhos brancos. Exato. Ele tem algumas características bem interessantes, padre. Por exemplo, o momento do dia, que ele é mais frequente em estar no ambiente, por exemplo, final da tarde. Final da tarde. Início da manhã, ele geralmente Início da manhã? Tem esses hábitos. Altura, normalmente ele gosta de uma altitude mais baixa, até 1 metro, 1,5 metro. Ele tem algumas peculiaridades. Não dói a picada, por exemplo, o pernilongo. O pernilongo dói e coça. A gente escuta aquele zumbidinho e sente a picada. O egípcio, ele tem na saliva, ele tem uma substância anestésica que não dá. Geralmente você não percebe a picada. Nem coça? Normalmente não coça. Você não tem aquele sintoma característico. É um pouco diferente do culex, do pernilongo comum que... O pernilongo comum chama o quê? Culex? Mosquito culex. Nossa, que chique. Chama culex, é um nome bonito. É chique, é verdade. Olha, culex, olha que interessante. E aí ele então, olha, seja, ele tem tudo para dar errado, né? Ele não dói, não coça, vem devagarinho, de manhã e de tarde, tá? Ou seja, faz o que tem que fazer, vai embora e acabou. E ele está super bem adaptado a esse ambiente nosso urbano, né? A água que fica represada, água parada num pneu, aquelas plantas aquáticas, uma caixa d'água aberta. Ele gosta muito desse peridomicílio, se esconde bem e é um ambiente sensacional para ele proliferar, né? Doutor, o senhor falou da dengue hemorrágica, mas existe uma outra tipo, tem a dengue clássica, a dengue hemorrágica, tem outra... A gente normalmente divide principalmente nessas duas síndromes clínicas, nessas duas, clássica e hemorrágica, mas a gente pode separar a clássica em sem sinais de alarme e com sinais de alarme. E aquilo que é o principal indicativo de que o paciente, a pessoa que está em casa, vai precisar realmente procurar uma unidade de saúde. O que é um sinal de alarme para dengue? Dor abdominal... Dor abdominal intensa pode ser, às vezes o fígado cresce, o que a gente chama de hepatomegalia. Não é tão frequente, mas acontece. Vômitos que não param. Vômito também é uma... É um sinal de alarme também. Se você tem suspeito de dengue, está com vômitos que nunca param, é um sinal de alarme. A letargia, que é aquela pessoa que... Sei, aquele negócio, aquele cansaço. Além do cansaço, a pessoa não reage, está apática em casa. Você começa a ver, não, essa pessoa não é assim, tem alguma coisa errada, está sonolenta, apática, não está urinando, que é um sinal de que talvez você tenha perdido o líquido e você não está filtrando da forma como deveria. Todos esses são sinais de que realmente você precisa... procurar uma unidade de saúde. Aí esse pode ser uma dengue clássica, que não é uma dengue hemorrágica, mas que tem sinais de alarme. Você vai precisar hidratar, vai precisar fazer exames, você vai realmente precisar da assistência hospitalar naquele momento, tá? Doutor, a dengue hemorrágica, os sinais são... o quê? O sangramento mesmo, de repente? Exato. Você pode ter sinais de choque, que você vai ver, mais o médico vai conseguir detectar, que a frequência cardíaca está muito alta, a pressão está baixa, tem sinais de que os tecidos não estão bem perfundidos, sangramento, que às vezes você percebe mais, na verdade, no exame, por exemplo, a hemoglobina está caindo. Você tem alguns sinais indiretos que você consegue perceber, mesmo quando o paciente não chega a exteriorizar, não chega a colocar para fora o sangue, não consegue perceber o sangramento. Doutor, na verdade,
toda dengue, todo sintoma precisa procurar o médico. É interessante. É que nem sempre o paciente vai saber que ele realmente está com dengue, mas se a febre está prolongando e ele tem esses outros sinais clínicos que a gente falou, dor no corpo, dor de cabeça, predomínio nos olhos, é bem interessante sim que ele passe no pronto-socorro, que faça o exame diagnóstico que é apropriado para aquele momento. Existe teste? Existem testes. Por exemplo, a gente Covid, a gente tem o teste de Covid lá que faz. Existe teste também para saber se está com o vírus da dengue? Existe teste e é sempre recomendado que se faça, tanto no ambiente público como no sistema privado. Qual que é a diferença? O tempo, desde que começaram os sintomas, quando o paciente procura o pronto-socorro, é o que vai definir qual o teste. Se já tem mais de 6 dias, vai fazer um exame que se chama sorologia. É aquele que mede anticorpo, que também se fazia para Covid antes de começar a vacinar. Só que sorologia específica para dengue, mas precisa ter mais de 6 dias, porque antes você não conseguiu ainda produzir, detectar. Não produziu ainda o anticorpo. Sei. Se você tem poucos dias, até 3 dias, existe um exame que é o antígeno. Antígeno, NS1, você vai achar, que é um teste rápido, pinga a gotinha de sangue numa plaquinha e você consegue também ter uma boa sensibilidade para fazer um diagnóstico mais precoce. Na Covid, a gente tinha os famosos pacientes assintomático. Dengue também tem assintomático? Também pode ser assintomático. Existe um espectro muito grande de apresentação, como a Covid, de você ser um quadro muito leve ou imperceptível, até os quadros mais graves. Podem acontecer. E é interessante, por exemplo, as crianças, normalmente elas têm sintomas mais atípicos. É mais difícil de você perceber esse quadro. Às vezes está com baixa aceitação da dieta, não tá se alimentando normal. Está mais inativa, está mais chorosa, tem um quadro febril, você precisa ter uma suspeição maior na criança que muitas vezes ela não consegue te descrever esses sintomas com tanta exatidão como um adulto. Vamos ver então, vamos ver. É tão bom falar com o doutor. Gente, eu tenho que falar uma coisa que a gente está aqui junto, o doutor está aqui, mas ele está com a esposa dele, a doutora Beatriz, que é psiquiatra, ela está aqui com a gente aqui. Muito obrigado. Vou mostrar ela. Olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ela está acompanhando o doutor Juan aqui, ó. Obrigado mesmo, viu? A próxima pauta vai ser com a doutora Beatriz, viu? A gente vai agora mostrar algumas campanhas de combate à dengue do Ministério da Saúde. Campanha essa que recebe o título de Todos contra o Mosquito. Veja só. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer, basta ter água parada em qualquer lugar. A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco. E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão. Por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas. A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo. O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar não só da família, mas inclusive dos vizinhos. E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos contra o mosquito. Interessante. Ali eu vi bromélia. Bromélia é um problema para malária. Isso é uma bromélia. Porque a bromélia, ela segura a água e é um problema mesmo. Você sabe que houve uma cidade, em Brusque, em Santa Catarina, nos anos 50, 60, teve um surto de malária e ninguém sabia de onde que era. Aí eles acabaram com todas as bromélias da cidade e acabou a malária. Interessante, né? Interessante. Doutor, então o mosquito é a única maneira, é a única forma de transmissão? Não existe outra forma de transmissão? A dengue é uma doença de transmissão vetorial, sempre através do mosquito. É isso. Então o combate à dengue vai ser sempre essa coisa, não é como a Covid, né? Você não tem que usar máscara, não tem nada disso. Você tem que acabar com o lugar
o criador do mosquito, é isso? A principal estratégia de prevenção vai ser a gente dar um jeito de controlar a população de mosquitos. A gente tem várias estratégias, como o VT trouxe, né? Tentar controlar esses locais onde represa a água, onde fica a água parada, que é um ambiente que favorece a proliferação do mosquito. A gente, em situações que tem uma frequência maior da dengue, a gente pode considerar telar a sua própria casa. Ah, sei. Repelente. Aquela piscina mesmo com cloro, ele cria dengue, será? Via de regra, não. Via de regra, não. Depende se você tiver com a concentração adequada, se você fizer a mensuração do cloro e estiver adequada, né? Não é para ser um reservatório. Até seria inviável ficar fazendo a troca da água toda semana. Toda semana, né? E depois, seguinte, o quanto que você tem de piscina em cidades, né? Aí seria uma coisa de maluco. Mas eu acho que não tem, não. Porque não teria, uma piscina ali, eu acho que não tem, não. Padre, tem uma estratégia nova que é muito interessante, que é uma bactéria que se chama Wolbachia. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, ela tem o domínio já dessa estratégia. Eles infectam a população de mosquitos com essa bactéria e os mosquitos que têm essa bactéria, eles não desenvolvem nem o vírus da dengue, nem de chikungunya. E agora, mais recentemente, se mostrou que também não dá febre amarela. Aí eles inserem o mosquito no ambiente. Para esse mosquito... Se multiplica, concorre com os outros que não têm a bactéria e você consegue reduzir também Que interessante. Isso já vem sendo mostrado em algumas regiões e com bons resultados. Ou seja, sem inseticida, sem nada, é só o mosquito mesmo modificar, com uma bactéria. Uma modificação, com a bactéria que acaba impedindo a infecção do vetor. Aqui, doutor, é só a fêmea que transmite, porque é só a fêmea que pica. A fêmea que pica, na verdade, né? A fêmea que pica. Exato. Olha que interessante. A fêmea que tem esse hábito de se alimentar do sangue até para maturar o ovinho. O ovo, né? Ela pica justamente para ela poder colocar esses ovos em outro lugar. Para manter a temperatura e conseguir maturar o ovo de forma apropriada, né? É uma doença tropical a dengue? A gente tem fora dos trópicos, a gente tem dengue ou não? É uma doença com predomínio tropical. Ela tem muito essa predileção por temperaturas mais quentes, tem uma associação com períodos chuvosos, porque acaba que vai ser onde vai represar a água e vai favorecer o mosquito. E o mosquito realmente ele tem esse hábito de predominar dentro dos trópicos. Mas então essencialmente tropical. Mas então então não depende se tem chuva, se não tem chuva. É o tempo todo a gente tem mosquito da dengue. A gente tem... a doença ela é endêmica, então significa que ela é relativamente estável. A gente tem dengue todo ano. Todo ano. A gente tem uma certa, que a gente chama de sazonalidade. Ela tem alguns períodos em que aumentam, que é justamente quando aumenta o período de chuvas. Mas durante todo o ano você pode ter dengue. E até como o próprio VT trouxe, às vezes o ovo persiste por um período prolongado. É verdade, Exato. É verdade. Então você pode ter dengue realmente em qualquer momento do ano, mas tem momentos que predominam. E esse ano a gente está, quando a gente compara até o final da primeira quinzena de abril, do primeiro dia do ano, para o final da primeira quinzena de abril, com 2021, a gente mais do que dobrou o número de casos. Nossa, mãe. Ô, doutor, mas eu vou falar já com a Alessandra, eu vou deixar uma pergunta. Parece que com o tempo da Covid a gente parou de falar de dengue, né? Você quer café? O senhor quer café? Não, obrigado. Pergunta para ele, né? Pode tomar café. Eu não vou querer um cafezinho, não. Obrigado, não. Padre. Você não toma café? O senhor não toma Tomo também, então vou aceitar um cafezinho. Aceita sim um café? Você não é desfeita. Vou fazer a desfeita, não. Vai fazer desfeita, não, porque o café foi feito para o senhor. Não é cenográfico o café. Não. É de verdade. Eu vou contar o caso do senhor. O senhor é açúcar ou sem? Eu vou pegar um açúcar. Açúcar. Ó, o primeiro café que nós servimos aqui foi um horror. Doutor, eu vou deixar... Já estou pegando o momento que foi aprimorado. Já foi aprimorado, eu vou deixar aqui pro senhor.